então, começar o nosso trabalho, né? E o tema que a gente propôs para hoje foi utopia, propósito, imaginário. Esse tema, gente, é muito aquele primeiro passo, porque uma liderança transformadora, ela precisa de trazer para as pessoas um, um convite, um propósito pelo qual essas pessoas vão se reunir e vão trabalhar, né? Esse propósito, a partir do trabalho desenvolvido pela liderança e com seus públicos, se transforma num compromisso, quer dizer, esse propósito faz sentido para mim e se transforma num compromisso meu com uma comunidade. A partir desse compromisso, a gente estrutura grupos, desenvolve estratégia e implementa ações. Hoje, o nosso foco é o propósito e a passagem desse propósito para o compromisso. Nós temos duas situações mais comuns, né? Quando você vai convocar uma mobilização, convocar pessoas para participar de um processo organizado de transformação social, esse propósito ele pode ser pré-existente, quer dizer, eu quero o que o Júlio propôs aí, né, quando ele entrou. Eu acho que tem que fazer alguma coisa ligada à mineração e meio ambiente. Nova Lima pode ser diferente a partir. Então, eu quero liderar pessoas para transformar a forma como a cidade se relaciona com a mineração e com o meio ambiente. Ou a gente pode trabalhar num propósito em que eu quero reunir pessoas para que essas pessoas juntas, coletivamente, construam um propósito, construam uma visão de futuro, um imaginário. Então, são duas situações diferentes. Nessa primeira, a gente está chamando de imaginário a forma como você vai apresentar essa proposta. Então, eu vou começar com um exemplo. Na recuperação de um rio, que foi do rio Mississippi, nos Estados Unidos, eles propuseram como imaginário a seguinte frase, que depois até aqui o pessoal do projeto Manuelzão usou durante um tempo, né? Que nossos filhos e netos possam nadar e pescar no mesmo rio que nossos pais e avós. Então, isso expressava um sentido forte, quer dizer, queremos que esse rio volte a ser um rio onde é possível nadar, onde é possível pescar, um rio que tenha um conteúdo, um significado, um símbolo ligado à nossa história, à nossa presença nesse território. Então, ele expressava, ao mesmo tempo, propósito e sentido. Quando, na Bíblia, né, o Isaías conta que o que manteve o povo judeu unido naquele tempo e até hoje, né, a promessa que foi feita de que sair do Egito, ir lá para um outro canto, com todas as dificuldades, qual era a promessa? Né? Nós vamos para uma terra onde jorra o leite e o mel, onde o cordeiro e o lobo pastarão juntos e um menino os poderá tanger. Ou seja, vamos para uma terra de fartura e paz. E esse é o imaginário que mantém até hoje vivo, né, os ideais de união e de criação de Israel. São imaginários que foram propostos e abraçados, né, que geraram um compromisso. É importante a gente ver que eles têm elementos de validade formal e são fontes de hipótese. Aquela coisa que eu falei no nosso outro encontro, né? Tudo que eu fizer que estiver contribuindo para aquilo ali faz sentido
é legítimo. Se não, tem que ver. Se prejudicar, com certeza não pode. Então, assim, é uma fonte de hipótese. O que nós podemos fazer para isso? Né? Ele ajuda a gente a pensar sobre o tema, não é só uma descrição bonita. E ele é um critério para orientar e avaliar os esforços. A gente hoje tem um exemplo de um imaginário que foi proposto muito importante, que é esse imaginário compartilhado dos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável. O discurso seria assim: imagine um lugar, ou imagine o seu país, ou imagine a sua cidade se transformando numa cidade em que não tem pobreza, não tem fome, as pessoas têm boas condições de saúde e bem-estar, têm acesso a uma educação de qualidade, homens e mulheres têm direitos e deveres iguais, água limpa e saneamento para garantir a boa saúde e o bem-estar, energia acessível e limpa, preservando o meio ambiente, todo mundo tem um emprego digno e a cidade tem um crescimento econômico que garante, né, a permanência e durabilidade desse emprego. A indústria, ela é uma indústria inovadora, temos a infraestrutura, a desigualdade é pequena, a sustentabilidade é uma realidade, o consumo é um consumo responsável, as alterações climáticas, nós não temos contribuído para acirrar e para comprometer mais ainda a situação do clima, a vida nos nossos rios, no nosso caso não temos mares, né? Mas a vida nos nossos rios, lagoas, é uma vida, está garantida e é respeitada, o meio ambiente, paz, justiça, instituições fortes, e todo mundo trabalha junto em prol desses objetivos. Essa é a nossa utopia, é a utopia que a nossa geração combinou, né, através dos diversos encontros, assembleias. Ela combinou uma agenda de trabalho, né, e descreveu, através desses objetivos, o que seria uma realidade desejável. Então, se nós quisermos fazer uma leitura não burocrática dos ODS, nós devemos lê-los como essa oferta de um imaginário capaz de fazer sentido para todo mundo, legitimado por todo mundo e que nos orienta na escolha dos nossos propósitos. Tá? Por outro lado, nós temos um outro tipo de liderança para a mudança social, que é construir uma narrativa pública acerca de um propósito. Né? E liderar para isso requer contar uma história. Enquanto lá, quando a gente tem um propósito, o imaginário é que legitima a ação, aqui a liderança é que precisa se legitimar. E ela constrói essa legitimidade e esse propósito a partir de 3 histórias. O primeiro é a história de si. Por que eu? Esse porque eu vou responder comunicando os valores que estão me convocando a agir. Por que nós? Eu vou trabalhar como que esses valores são compartilhados por aqueles que eu gostaria que agissem, que construíssem conosco essa visão de futuro, porque compartilhamos valores. E a história do agora, quer dizer, por que eu, por que nós, por que agora? Comunica, então, a urgência do desafio que esses valores exigem de nós, né? A urgência da ação. Nós vamos ver um exemplo aqui, que é o exemplo do discurso. Welcome, First Lady Michelle Obama. Ai, peraí, gente.
Deixa eu ver aqui uma coisa. Eu vou compartilhar uma outra tela agora. E vou pular o aplauso. Para a gente economizar um pouquinho nosso tempo. Vou prestar atenção no discurso, gente. You know, it's hard to believe that it has been 8 years since I first came to this convention to talk with you about why I thought my husband should be president. Remember how I told you about his character and conviction, his decency and his grace, the traits that we've seen every day that he served our country in the White House. Ah, meu Deus. I also told you about our daughters, how they are the heart of our hearts, the center of our world. And during our time in the White House, we've had the joy of watching them grow from bubbly little girls into poised young women. A journey that started soon after we arrived in Washington, when they set off for their first day at their new school. I will never forget that winter morning as I watched our girls, just 7 and 10 years old, pile into those black SUVs with all those big men with guns. And I saw their little faces pressed up against the window. And the only thing I could think was, what have we done? See, because at that moment, I realized that our time in the White House would form the foundation for who they would become. And how well we managed this experience could truly make or break them. That is what Barack and I think about every day as we try to guide and protect our girls through the challenges of this unusual life in the spotlight. How we urge them to ignore those who question their father's citizenship or faith. How we insist that the hateful language they hear from public figures on TV does not represent the true spirit of this country. How we explain that when someone is cruel or acts like a bully, you don't stoop to their level. No, our motto is, when they go low, we go high. With every word we utter, with every action we take, we know our kids are watching us. We as parents are their most important role models. And let me tell you, Barack and I take that same approach to our jobs as President and First Lady because we know that our words and actions matter, not just to our girls, but to children across this country. Kids who tell us, I saw you on TV, I wrote a report on you for school. Kids like the little black boy who looked up at my husband, his eyes wide with hope, and he wondered, is my hair like yours? And make no mistake about it, this November when we go to the polls, that is what we're deciding. Not Democrat or Republican, not left or right. No, in this election and every election is about who will have the power to shape our children for the next 4 or 8 years of their lives. Ativou o som, gente? Alguém me responde? Sim, Nízia. Estamos com você sim. E estamos vendo os slides. Tá joia. Então, esse discurso da Michelle Obama, eu acho um discurso muito interessante,
Porque se a gente for analisar, ela passa exatamente por esses três. Esse discurso foi feito na convenção do Partido Democrata, na eleição passada, em que o Partido Democrata ia escolher a Hillary Clinton como a candidata. E ela, olha como que foi interessante, a história do eu. Quando ela começa a contar, primeiro ela se legitima, falei, eu tive aqui há 8 anos, e aquilo que eu falei aconteceu durante esses 8 anos. Ela contou a história das crianças, das filhas, né? Os valores que ela comunicou, as escolhas que eles fizeram a respeito dela. E aí tem uma frase que ela faz a passagem da história do eu para a história do nós, em que ela fala, a gente pensou assim para as nossas filhas, mas isso vale para todos os pais com seus filhos e para um presidente com todas as crianças. Quer dizer, nós somos um espelho, nós somos uma inspiração. E esses mesmos valores meus, né, que eu vivenciei na educação das minhas filhas, a gente leva para o nosso trabalho, porque a gente se interessa por todos. Então, assim, cada um se viu ali como pai e como cidadão. E no último, ela então fala o desafio. Vamos ter uma eleição e nessa eleição não se trata de partido, não se trata... É quem nós queremos que seja o espelho para as nossas crianças. Quem que nós queremos que seja essa fonte de esperança. Então, é um discurso altamente mobilizador e foi uma história de uma convenção que começou meio fria e desanimada, e depois dessa presença dela e desse discurso, acendeu ela conseguiu tocar o coração, a cabeça das pessoas, e tanto que nesse ano ela fez a abertura da convenção do Partido Democrata. E esse aspecto, né, da forma como ela fala, do eu, do imaginário, que eu falei, precisa de inspirar, né, o coração e a cabeça e as mãos, é o que a gente, não é só a razão, né? A razão orienta, como diz o Bernardo Toro, mas é a paixão que move. Então, mobilizar as pessoas requer razão e emoção. Mesmo Santo Agostinho, lá atrás, já falava, conhecer o bem é um dever, né? A razão. Amar o bem, que significa, então, a emoção, como uma fonte de motivação. E o Marshall Gans, que é um autor que que eu também estou trazendo, né, nesses nossos encontros, ele vai falar que liderar na incerteza requer o envolvimento do coração, da cabeça e das mãos. Quer dizer, tem que ser inspiração, temos que ter estratégia e temos que ter ação. Então, essa é a grande mensagem de hoje, gente. Do que é essa proposição que vai tirar as pessoas dos sentimentos que inibem a ação transformadora para sentimentos que motivam para a ação, né? Sair da inércia para a urgência, da apatia para a raiva, do medo para a esperança. Quem está lembrando aqui da campanha política que foi construída toda baseada nessa dicotomia do medo e da esperança, né? Lá atrás, numa campanha do Lula, isolamento para solidariedade e insegurança para confiança. E é papel do líder ajudar nessa transformação. Nós vamos trabalhar isso no nosso 5º encontro. E para construir uma narrativa, seja ela narrativa pública, seja ela narrativa do imaginário, né? A gente tem só 3 elementos.
o enredo, os personagens e uma moral, um valor, né? A comunicação de um valor. E esse enredo, ele tem sempre 3 momentos: o desafio, a escolha e o resultado. Esses três elementos compõem um enredo que, junto com o personagem e com o valor, constrói a narrativa do imaginário ou da narrativa pública de construção desse coletivo que vai falar. Para isso, a gente precisa de ter a visão de futuro, sinalizar o caminho, símbolos e histórias. Nós vamos ver agora uma história, que é uma história que eu gosto muito, que é um filme. O filme chama O Inglês que Subiu a Colina e Desceu a Montanha. Essa história passa no país de Gales, e só para introduzir um pouquinho o pedaço do filme que nós vamos assistir, o país de Gales primeira coisa, o país de Gales detestaria ser confundido com a Inglaterra. Então, ele tem uma coisa assim, aqui é o país de Gales, tem uma identidade própria em contraposição com a identidade do inglês. E tem uma coisa no território que dá essa visão, que consolida essa visão da diferença dos 2 lugares, dos 2 territórios. É que até a divisa com o país de Gales, a Inglaterra é plana, é uma planície grande, e o país de Gales é mais montanhoso. Então, isso é para vocês entenderem o significado da montanha para eles. E durante a guerra, durante a Primeira Guerra, a Inglaterra perdeu algumas batalhas e várias vezes teve problemas por desconhecer o terreno. E aí ela faz um esforço, direcionando militares que tinham voltado da guerra e que não podiam voltar para as frentes, né, por alguma razão de saúde ou de incapacidade, né? Ela resolve fazer um mapa e define que até uma certa altura a montanha, aquele morro, seria uma colina e as colinas não estariam no mapa. A partir de uma certa altura, de 300 metros, ela seria uma montanha e então estaria no mapa. E esses duas das pessoas encarregadas de fazer essas medições chegam a uma cidadezinha, a primeira cidade no país de Gales, e vão fazer essa medição. Então, é isso que nós vamos ver agora, nesse pedacinho do filme que eu vou passar para vocês. Espera aí que ele está mais na frente do que eu devia. Então, eles foram lá, fizeram a medição e vão no pub para avisar as pessoas do que 23... Temos apostas abaixo de 300 metros. Vocês escutam quando eu estou falando? Sim. Sim. Então, estão todos reunidos no pub esperando a comunicação. Tinha uma aposta, esse é o pastor, e tinha no pub uma aposta, se tinha qualquer altura que ia dar. Só que eles não aceitavam a aposta abaixo de 300 metros. Esses 2 é que estavam fazendo a medida. Por favor. A ciência é imparcial. Exatamente.
Bom, Sr. Morgan, com sua permissão. Senhores, nós já terminamos a medição do garoto e eu vim informá-los de que o resultado é 300 metros. Bom, eu sei que talvez seja uma decepção para vocês, mas eu gostaria que se lembrassem que é só uma medição e de forma alguma de minha beleza ou mesmo afeição pela colina. O resultado, já tem o resultado. É uma colina. Seria diferente se não houvesse a guerra. Mas era 1917. As pessoas estavam exaustas de tanta perda. Aqueles que tiveram permissão de ficar trabalhavam nos poços, escavavam as minas de carvão e abasteciam os navios. Trabalhavam 24 horas por dia. Faziam economia. O carvão era retirado apressadamente e aqueles que sobreviviam às trincheiras morriam por causa do carvão. Era uma época triste. Nossos amigos haviam partido. Os filhos, os maridos. Aquela comunidade unida estava sendo destruída. Como poderíamos encarar os sobreviventes que voltariam para encontrar a montanha, já que, enquanto lutavam com os alemães, perdíamos a montanha para a Inglaterra? A vila havia sido arruinada e estavam levando a nossa montanha e nosso orgulho galês. Reunião no Salão da Vila! Reunião no Salão da Vila! Reunião no Salão da Vila! O reverendo Jones está fazendo uma reunião no Salão da Vila. Agora. E o que aquele velho tolo vai fazer? Levantar uma montanha? Ele vai organizar uma reclamação oficial. Vamos. Você não vem? Uma reclamação. Obrigado. Pois eu proponho uma petição solicitando a inclusão de Finongaru como a primeira montanha do país de Gales a ser incluída em todos os mapas de Sua Majestade. E quem vai ler essa petição? Quem vai concordar? Eu não preciso de nenhum conselho seu, Sr. Morgan. Eu ainda não acabei. Eu não quero que Finongaru esteja no mapa porque pedimos isso, porque nós imploramos. Não. Se Finongaru tem que ter 300 metros, então eu digo que terá 300 metros. 6 metros é tudo que precisamos. Mais 6 metros e teremos a nossa montanha. Eu não sei se isso é legal. Ou ético. Legal. Ético. O que tem de legal dizer que é uma montanha se tem 300 metros e não é se tem 298? Nós chamamos um homem baixo de menino ou um cachorro pequeno de gato? Não. Aquela é uma montanha. A nossa montanha. E se é preciso ter 300 metros, então, por Deus, vamos fazer com que ela tenha isso. Eu preferiria, Sr. Morgan, que não tomasse o nome de Deus em vão. Sim, fale. Morgan pode. Morgan tem razão. Eu já visitei montanhas que têm pessoas enterradas nela. E nisso conta na altura. E eu não vejo nada de errado em aumentar Finongaru. Em Honda tem um enorme depósito de carvão perto da vila e está no mapa. Será que somente eu acho que essa prática não passa de uma trapaça?
O que faremos? Diminuiremos uma parte do Finongaru para aumentar a outra. Tira do seu jardim para se sentir melhor. Sim. Faria me sentir melhor. Eu ficaria mais feliz se a montanha fosse aumentada pela labuta, pelo suor, pelo trabalho, pelo sacrifício. Sim. Tiraremos a terra de nossos próprios jardins. Isso me faria sentir melhor. O senhor está tornando isso impossível. Não, Sr. Morgan, não estou, não. Johnny. Isso... Vamos ouvir. Na França, cavamos trincheiras com 16 quilômetros de comprimento. Tirávamos a terra de um lugar e colocávamos em outro. Nós mudamos os campos. Não acreditariam no que fizemos. É possível, é só trabalhar duro. Eu ajudo. E foi como tudo começou. O reverendo teve uma ideia, mas Morgan teve uma melhor, que o reverendo alterou. E Johnny acreditou ser possível. É claro, isso não mudou o fato de Morgan pode não falar com o reverendo Jones, e o reverendo Jones não falar com Morgan pode. E Johnny raramente falava com alguém. Gente, então, esse para mim essa reunião mostra o momento em que numa mobilização o propósito se transforma em compromisso. E isso acontece através dessa trajetória. A primeira coisa, isso faz sentido, né? Quando falaram tanto ali sobre a importância daquela montanha, o que ela significava naquela comunidade, a responsabilidade deles para com os que estavam na guerra. Mas isso faz sentido? É pouco, né? É preciso que a gente ache que é possível e aí passe para um tô dentro, né? Essa foi a fala do Johnny. Aquele menino, ele foi à guerra e voltou ferido e ficou com problemas mentais. E ele raramente falava. Então, quando naquela reunião ele falou, ele faz um discurso com esses 3 passos, eles falam, foi aí que tudo começou. Esse foi o momento em que o que era um propósito, que fazia sentido para todo mundo, se transformasse de propósito em compromisso, né? Então, eu queria agora ouvir um pouquinho vocês, né? A gente tinha combinado de falar a respeito do que aconteceu, do que a gente falou na última aula, no nosso último encontro. Isso não é uma aula, né? É uma conversa, e a respeito desses 2 momentos, o vídeo da Michelle Obama e esse pedacinho do filme O Inglês que Subiu a Colina e Desceu a Montanha. Para vocês, o que nessa reunião chama atenção ou lembra algum momento que vocês passaram dentro de um trabalho de relacionamento, de criação de lideranças e para transformação? Alguém quer começar a conversa? A Cristina, que está sem voz, né? Ela escreveu aqui para nós assim: a fé sem obra é morta. Literalmente, agir em cima do que se acredita.
é muito nítido que a iniciativa é o primeiro passo. Essa é uma temática muito importante, né, Nízia? Essa formação de liderança, essa proposta de assumir e assumir-se enquanto uma pessoa de determinado lugar, ela é muito importante. De um modo geral, a gente tem uma geração aí que viu muitos líderes nascer. Tem uma geração que não viu líderes nascer, né? Ela conheceu aqueles líderes que já estavam ali. E agora tem uma geração que não tem, na minha opinião, tá? Que não tem líder nenhum, né? Ou que os líderes que têm, as lideranças que têm, ou que eles usam como modelo, são modelos frágeis, frutos de uma sociedade que vive uma crise. Porque a crise, ela é uma crise... ela não é econômica, ela não é social, a crise é humana, né? A crise é humana. Quando eu faço esse recorte pensando na minha escolha profissional, no meu local de trabalho, do local que eu escolhi, que é a educação, eu fico pensando, né, em todo esse percurso, em específico do município de Nova Lima. Nova Lima, ela se desponta para muitas situações reconhecidas fora do território do município e que não são conhecidas aqui. Então, você tem pessoas, você tem lideranças, ou você tem referências, não sei se liderança seria o termo, que elas têm um reconhecimento fora daqui e não têm esse reconhecimento daqui. Dentro da educação, nós precisamos ainda dessa referência, de construir essa liderança. A gente não pode usar o discurso velho, né? Porque a educação não vai me fazer ter um super salário, a educação não vai me fazer ter uma ascensão social. Isso é uma coisa que essa geração não compra mais esse discurso. Mas a gente precisa mostrar que é a partir desta educação, ou da educação, é que a gente pode discutir, é que a gente pode conhecer, é que a gente pode propor e realmente fazer a diferença ou fazer alguma diferença, enquanto pessoa e enquanto sociedade. Então, eu de verdade, sou uma pessoa utópica, eu reconheço, eu acredito na educação. Eu não vejo outro caminho se não for pela educação. Né? Tá. A educação, a pior escola ainda é a melhor escola, ainda é o melhor local para que muitas pessoas estejam em detrimento a outros locais. Então, eu acredito muito nessa situação. Eu não sei muito bem ainda como é que vai se dar esse discurso, estou entendendo que aqui é um grupo menor, né? Não sei como serão os outros encontros, e é por isso que eu estou aqui muito à vontade conversando com vocês. Então, pensar nessas lideranças, em formar lideranças, para mim ainda é um desafio. Tá, mas olha só, Mara, sem querer te interromper, é exatamente esse momento que a gente está querendo trabalhar. Quer dizer, você já tem um tema no qual você acredita. Se você quer ter a coragem, a generosidade de desempenhar um papel de liderança para a transformação pela educação, então, por onde você vai começar? Você não pode começar falando, tem que ser a educação. Quer dizer, qual é o imaginário que você vai propor? Imagina uma cidade em que toda criança tem acesso à escola, ela tem acesso, regresso, permanência e sucesso. Eu tive um professor que falava isso, né? O Antônio Carlos. É preciso que toda criança tenha acesso, que ela permaneça na escola, que ela aprenda o que ela tem que aprender, no momento que ela tem que aprender, né? E que ela tenha sucesso na escola. Então, para esse imaginário, eu lembro que quando eu trabalhei no Pacto de Minas pela Educação, em 94, e aí, quando a gente falava essa coisa
da educação, imagina uma criança, uma cidade em que todas as crianças vão à escola. O que vinha na cabeça das pessoas? Um monte de menino em fila de uniforme entrando na escola. A contraposição era a imagem, era uma foto que eu tinha tirado do horário de almoço numa construção em que estavam sentados pedreiros daquela construção no chão lendo jornal. O imaginário da cidade em que todas as crianças vão à escola é cidadãos adultos capazes de ler um jornal, de aproveitar um tempinho que tem para ler um jornal e se informar sobre o seu time de futebol, sobre a cidade, sobre o que for o interesse dele e participar criticamente daquilo ali. Xingar o técnico, xingar o jogador, aplaudir um jogador. Então, assim, esse é o desafio, porque senão a gente está fortalecendo uma cultura de adesão. Quer dizer, quando você diz, eu acredito em educação, a mudança tem que vir pela educação, ok. Mas como que você vai trazer alguém aderindo a você porque acredita em você ou porque você é, sei lá, sogra do sobrinho, tem um relacionamento, ou porque ela se convence e acredita e compartilha com você aquele imaginário. Naquele pedacinho do filme que a gente viu, né, você vê que Morgan, ali tem uma história, que todos os homens estavam na guerra, nas minas, e todas as crianças eram ruivas na cidade. Então, Morgan e o reverendo, né, o pastor, eles não combinavam. Mas ali, naquele momento, os dois estavam em busca daquilo que a gente conversou no nosso encontro passado sobre a concertação. Não mudou. Morgan continuou não conversando com o reverendo continuou não conversando com Morgan, mas acima das diferenças, eles chegaram numa coisa. Essa montanha, o nosso morro vai ser montanha, não vai ser... E ali, quer dizer, o reverendo fez uma proposta, o Morgan discutiu, o outro ajudou, veio o Johnny e transformou aquela ideia num compromisso, quando ele fala, eu estou dentro. Né? Então, esse é o, vamos dizer assim, é um caminho em que você assume um papel de liderança, mas não de uma liderança por adesão, mas uma liderança democrática, em que você, junto com as pessoas, né, você se fala, olha, eu trabalhei minha vida inteira em educação. Teve um tempo em que a gente achava que a educação ia transformar a vida das pessoas individualmente. Ele ia ganhar dinheiro porque era educado. Né? Nós tínhamos um discurso de educação que era do progresso financeiro, social de cada indivíduo, e não de uma transformação social. O discurso da educação para a transformação social ainda está esperando ser construído. Por quê? Porque ele tem que ser construído ali, em cada lugar, a partir da experiência daquelas pessoas. Né? Então, é uma... E aí, assim, é um tema que eu tinha posto até aqui para entrar na nossa conversa, que foi uma entrevista que eu li essa semana, que passou, deixa eu ver, né? Que esse professor de filosofia da UFMG, que ele traz, assim, em que ele chama de facção todo o grupo que é baseado numa vontade particular que se sobrepõe ao interesse geral. Claro que todos temos interesses particulares, isso não é ilegítimo, mas o problema é quando todos se comportam
como se não existisse algo como interesse comum. Então, quando os diversos grupos que disputam poder se tornam incapazes de nomear um interesse comum, aí nós temos uma sociedade fragmentada, né? Incapaz dessa concertação tão necessária que a gente pode construir ou a partir do imaginário ou do compartilhamento de uma narrativa pública. Vamos lá, gente? Só ela que veio hoje? Só a Mara? Não tem mais ninguém aqui? A Cristina anda escrevendo. Uhum. E também a Graziela escreveu contribuições lá no chat. Olha só, a Graziela escreveu que é trazer as pessoas para a causa que você está defendendo por também compartilharem dos mesmos ideais, pensando no coletivo, mesmo com as diferenças, e não pela imposição de ideias. Aí eu aqui vou completar, que me lembrou muito a teoria U, do professor Otto Scharmer, né, que faz exatamente esse convite a esse movimento de comunhão de ideias a partir de construção de sentido, de identificação de um propósito comum que integra as pessoas, mas um movimento que você faz junto para promover uma mudança, né, integrando aí os diversos olhares. E a Cristina completou escrevendo: estou apaixonada e, enquanto professora, admirada com o discernimento, com o dom de se explicar, e encantada com a sabedoria da Nísia. Tá, isso. Está te elogiando, viu? Há diferenças entre eu fico com vergonha. E líderes. Mas eu acho que nós somos muito desafiados mesmo nesse sentido, né, Nísia, que você colocou. Assim, são legítimos os interesses mais individualizados e de um grupo ou de outro. Mas achar uma linha, né, que conecte todos e faça disso um movimento comum, coletivo, cada dia que passa a gente está mais carente disso, né? E aí você dizendo, eu estou aqui, está na minha cabeça aquele filme, aquele documentário que está no Netflix, né, o Dilema das Redes, falando da influência das redes sociais na nossa vida. E aí me dá um medo aqui, um aperto no peito. Onde é que a gente está se metendo enquanto coletivo, sabe? Eu estou pensando se eu vou ler, se eu vou assistir aí. Você vai assistir, pois é. Vale se perguntar. Eu quero esperar um pouquinho. Não estou preparada. Mas a gente, num trabalho que nós fizemos para o Itaú Social, a gente escreveu um capítulo sobre redes sociais e mobilização. Aí depois eu vou compartilhar com o pessoal. Gente, nosso tempo está esgotado. Eu fico doida. Se eu pudesse, ficava aqui até 11 horas da noite, a gente conversando. Tem assunto, eu juro que tem. Agora, esse é o momento da gente começar a pensar sobre essas coisas, né, Lili? A gente não dá para a gente esgotar o assunto, aprofundar muito. A nossa escolha, nós conversamos muito sobre isso, sobre esses encontros, é dar uma pincelada geral e para que a gente ache alguns caminhos e reflita sobre esses caminhos. A Maria vai mandar para vocês 2 textos. Um texto que fala sobre imaginário e narrativa pública, aprofundando um pouquinho o que nós falamos aqui, e o outro texto é um texto sobre os ODS, né, Maria? E eu sugiro, para quem tiver tempo, esse filme, O Inglês que Subiu a Colina e Desceu a Montanha. O filme é todo muito interessante. Eu vou passar alguns trechinhos dele nos próximos encontros. Mas quem tiver um tempinho, tem ele no YouTube e tá, eu não sei se é no Netflix ou no Prime Video, um dos dois. Tem o filme completo. Não vou contar com essa, assim, vocês assistirem, porque
realmente eu sei que o tempo não está sobrando por aí, não. Mas quem tiver... O filme é bom, gente. E as meninas vão gostar. Hugh Grant novinho, tem uma história de amor que acontece ao lado desse processo de mobilização, mas vocês prestem mais atenção no processo de mobilização e nos diferentes momentos, né? Nos momentos críticos desse processo, e nós vamos falar. Eu queria terminar só para não perder a oportunidade, a gente voltar no... Ai, peraí, que eu fiz errado. Voltar no filme, para vocês verem uma coisa que eu acho que é muito interessante, que quando as coisas são compartilhadas, são construídas coletivamente, elas permanecem. As coisas que vêm por paternalismo, por clientelismo, por conveniência, elas somem. Então, eu não vou voltar depois do filme, a hora que acabar esse pedacinho do filme, acabou nosso encontro, tá bom? Agora eu tenho que descobrir como é que eu volto para lá. Só um minutinho. Eu preciso primeiro interromper essa tela. Eles não estão me deixando interromper. Vou voltar lá naquele slide, que aí eu acho o link. Isso aqui era uma palavra que eu ia ensinar para vocês hoje, mas... Agora nós vamos lá para o finalzinho. Eu ainda vou aprender como é que faz isso mais diretamente. Procurem pela primeira maior colina, não apenas uma colina, mas uma montanha. E pelos filhos das pessoas que a construíram. Contudo, antes desse filme ser feito, a montanha foi medida outra vez e soube-se que ela tem 304 metros. Montanha Finongaru. E a montanha voltou a ser uma colina. Colina. Colina? A mensagem aí, gente, é que qual a geração que vai deixar essa montanha virar colina? Ou vamos ter ou ela vai ser para sempre uma montanha, né? É isso. Gente, muito obrigada. Espero que tenha sido uma experiência gostosa. Eu só estou sentindo que vocês estão muito caladinhos, gente. Estão um pouco afim. Tá bom? Obrigado, foi muito bom. Muito obrigada. Obrigada, boa noite. Boa noite. Aí por mim aqui eu me controlo para falar, porque eu tenho um problema com o freio da comunicação. Então eu prefiro dando oportunidade aí, mas já nesse primeiro dia aqui, dizer que tem sido enriquecedor.
Agradeço a todos aí pela participação e pela oportunidade dada para a gente aqui, pelo evento. Tá ótimo, mas eu quero muito ouvir vocês, vamos ver se nos próximos encontros a gente consegue criar mais espaços, né, para a gente conversar. Combinado. Obrigada, gente. Boa noite para todos, até a semana que vem. Obrigada. Não, até quinta-feira, desculpa. Quinta-feira. Até quinta, que nós vamos trabalhar já para sair do compromisso para a estratégia, né? Então, o desenho de uma estratégia de atuação para um líder transformador. Ok? Beijo. Tchau, beijo.